Amém. Meus irmãos, a busca do sentido para a vida, inclusive o sentido para a eternidade da nossa vida, é algo que acompanha todo ser humano. Mesmo quando nós não fazemos as perguntas de para onde eu vou, de onde eu vim, mesmo que nós não façamos essas perguntas de forma explícita, dentro de nós, a forma que nós lidamos com as situações da vida mostram que nós estamos nessa busca. E no Evangelho de Lucas, nós encontramos digamos assim, especialista na lei. Um homem que era acostumado a interpretar as Escrituras, os mandamentos de Deus. E esse homem se aproxima de Jesus, fazendo uma pergunta direta, sem rodeios. Ele pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Ele quer saber o que nele, quais escolhas que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E essa pergunta não surge nesse mestre da lei apenas por curiosidade, mas na verdade surge por um desejo profundo que ele tinha de confirmação, de saber até onde eu devo exatamente ir. Quais são os passos que eu tenho que dar? Algo muito comum para quem tenta se justificar por suas próprias obras, por aquilo que faz. Só que Jesus, que é o verdadeiro mestre, não responde essa pergunta a esse homem, a esse mestre da lei, de forma simples, ou de forma que vá alimentar o orgulho ou o legalismo que esse homem tinha. Jesus, na verdade, usa a própria lei, da qual esse homem era um intérprete, para expor o coração daquele homem, porque é isso que a lei de Deus faz. A lei de Deus é um farol que, quando entra em nosso coração, mostra para nós quem nós realmente somos. E aí isso faz com que ele mude o foco do saber sobre a lei para o foco de viver a lei. O que está acontecendo ali, naquele diálogo de Jesus com o mestre da lei, não é apenas uma conversa entre dois homens, entre duas pessoas. Na verdade, é o confronto, e um confronto entre duas maneiras de enxergar a vida. De um lado, nós temos uma fé que tenta limitar quem merece o nosso amor. Do outro lado, nós vemos o coração de Deus, um coração que se revela em compaixão, em prática, em vida, e que se move em direção ao outro, não apenas por obrigação, mas por um coração que de fato é um coração compassivo. Então, neste sermão, nós veremos como Jesus desmonta toda a tentativa de restringir o amor ao próximo. A tentativa do mestre da lei era a tentativa de restringir o amor ao próximo. O que Jesus mostra é que a verdadeira fé não está apenas em crer na coisa certa. Na verdade, a verdadeira fé está em viver aquilo que é certo. Por isso nós, você e eu, seremos confrontados a sair das nossas zonas seguras, dos lugares em que nós comandamos, das nossas divisões que nós fazemos, com justificativas muitas vezes até bíblicas, para entender que o reino de Deus é formado por pessoas que foram transformadas por essa misericórdia, pelo coração compassivo do Senhor, e que por isso, essas pessoas passam a levar essa mesma misericórdia ao mundo ferido, que é o mundo que nós vivemos. Por isso, meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a misericórdia que vai além de respostas certas. Esse sermão de hoje é baseado no texto de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37, e nós leremos de forma parcelada, como a gente sempre faz aqui. Mas antes de tudo, eu quero te dizer que o resumo do que nós falaremos hoje é que a verdadeira fé se revela na misericórdia sem fronteiras. Misericórdia sem fronteiras. Parece óbvio, mas não é. Ao mesmo tempo, é confrontador, é desafiador para nós. E a primeira coisa que nós veremos nesse texto é que fé apenas no saber limita o amor. Por isso nós leremos em primeiro lugar Lucas capítulo 10, dos versos 25 ao 29. Estará projetado aqui, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade também
Lucas, capítulo 10, do 25 ao 29, assim diz a leitura da palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Até aqui esse trecho da leitura, meus irmãos. Crianças, eu quero que vocês desenhem uma lupa. Sabe uma lupa? Mas uma lupa muito grande, procurando por uma pessoa boa. Uma lupa muito grande, procurando por uma pessoa boa. Meus irmãos, Jesus, como nós estamos falando aí ao longo dos nossos domingos pela manhã, está caminhando firmemente para Jerusalém, naquele momento decisivo que começou no capítulo 10 e vai agora até o final do Evangelho de Lucas. Desde o início dessa jornada de Jesus ali, ele vem mostrando que segui-lo tem um custo. Nós vimos isso há poucos domingos atrás. E não é um custo teórico. Agora eu sou cristão, então eu tenho que falar para as pessoas que eu sou cristão, e isso vai me gerar dificuldades. É um custo prático. Basicamente, o que Jesus requer de nós, como seus seguidores, é a entrega completa da nossa vida, sem reserva alguma, assim como ele se entregou completamente por nós. Então, no Evangelho de Lucas, logo antes desse encontro, nós vimos Jesus celebrando, porque Deus havia revelado o reino, não aquelas pessoas que se achavam sábias, mas as pessoas simples, aquelas que têm o coração aberto e sabem da sua necessidade de um Salvador. E é exatamente nesse momento que surge um homem cheio de conhecimento, um mestre da lei, mas um homem, pelo que o texto mostra para nós, vazio da prática cristã. Então esse especialista na lei se levanta, ele chama Jesus de mestre, mas ele não vem para aprender. Na verdade, ele vem para testar Jesus. A sua pergunta, que parece espiritual, o que farei para herdar a vida eterna? Por trás dela existe uma espécie de armadilha, porque ele não quer transformação, ele quer validação. E é muito fácil notarmos quando uma pessoa te faz uma pergunta porque ela tem uma dúvida sincera sobre aquilo, ou quando ela faz uma pergunta porque ela quer te testar. Ela quer saber o que você acha, qual é o seu conhecimento. Vamos ver até onde esse cara vai. Então não adianta chamar Jesus de mestre, se você não crê que ele é o seu mestre de verdade. Só que Jesus, com sabedoria, não entra no jogo desse intérprete da lei. Ele faz uma coisa genial para fazer as pessoas pensarem. Quer fazer perguntas. Só que é difícil fazer as perguntas certas. Mas Jesus faz, ele diz: o que está escrito na lei? Em outras palavras, Jesus diz: você já sabe, né? Você sabe o que você precisa fazer. E o homem responde de forma correta. Jesus fez a pergunta, ele respondeu de forma correta. Ele uniu o amor a Deus com todo o ser ao amor ao próximo como a si mesmo. O que teologicamente está perfeito. Se ele tivesse lá no seminário JMC e respondesse isso, ele tiraria uma boa nota ali por ter respondido da forma correta. Só que aí Jesus dá o checkmate quando ele diz: faça isto e você viverá. Não é isso? Não é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo? Simples. Vai lá e faz isso. E aqui, meus irmãos, está o ponto de Jesus. Porque o problema nunca foi e nunca será a falta de conhecimento. O problema é que aquilo que sabemos não se transforma em vida automaticamente. Não é porque você sabe alguma coisa intelectualmente que você automaticamente começa a viver aquilo. Existe um abismo entre obedecer
entre conhecer, entre amar. Por exemplo, eu sei que eu preciso fazer dieta, mas quem disse que eu faço? Eu sei que eu preciso fazer exercício físico, mas por que eu não sou constante nisso? Não é o certo a fazer? Será que alguém em 2026 ainda não sabe que comer enlatados faz mal? Que excesso de açúcar é uma coisa ruim? Que o excesso de telas faz com que a gente perca a concentração nas coisas? Que dormir pouco tempo faz com que a gente tenha um rendimento menor? Quem não sabe disso? Agora, por que a gente não faz isso? Falar é fácil, né, meus irmãos? Agora, praticar é outra coisa. Mas eu ainda estou falando de coisas possíveis aqui. Dieta, exercício físico. Só que o que Jesus manda esse homem fazer, será que é possível? É possível a nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? Será que é possível? E o texto vai mais fundo ainda, porque esse homem, não satisfeito com essa resposta desconcertante de Jesus, porque afinal de contas, mesmo ele sendo um mestre, lhe faltou um pouco de reflexão sobre aquilo que Jesus falou. Ele faz outra pergunta: quem é o meu próximo? Tá bom, eu vou amar o próximo. Quem? Os palmeirenses, né? Vou amar todos os palmeirenses. Corintiano não merece amor. Não, vou amar os presbiterianos, porque batista, gente, para, né? Batista, não vou amar batista. Não, eu vou amar os brasileiros. Viva o Brasil, porque os gringos... E aí, quem é o meu próximo? Ele não está tentando buscar amar melhor. Ele não tem uma dúvida de verdade. O que ele está tentando é amar menos. Qual é o limite, Senhor? Eu quero amar até ali, até a terceira fileira. Dali para trás não dá. Qual é o meu limite? Fala aí para mim. Ele quer saber até onde a sua obrigação vai e onde ela termina. Sabe aquela coisa que você trabalha até às 6. Quando dá 5h58 você fala, eu não vou começar um novo trabalho agora, porque senão não vai dar tempo de terminar. Vou esperar, daqui a 2 minutos eu bato meu ponto e vou embora. Comprometimento somente com o salário. Calma, eu sei que tem situações e situações, tá bom? Mas, sabe aquele negócio de fazer só a minha obrigação? Bom, eu estou aqui na igreja, hoje não é minha escala. Tem um copo de água aqui, eu não vou jogar fora. Não é minha escala hoje. É assim, é colocar limites em qualquer coisa que você possa imaginar. Lá em casa nós fizemos um acordo de períodos para cuidar do João. Eu fico com ele no período da manhã e a Renata fica no período da tarde. Imagina quando desse meio-dia eu falasse assim, pega aqui, vai. Não, esse menino está chorando, o problema é seu, agora eu preciso comer e trabalhar. Ou ela, na hora que ele acorda, vai. Não deixa eu só tomar café. Não, é seu horário. Só obrigação. No fundo, o que esse homem está dizendo é, quem eu posso deixar de amar e ainda assim ser considerado justo? Eu não quero deixar de ter o status de justo, mas eu também não quero todo o trabalho de ser justo. Ele não quer ampliar o amor, na verdade ele quer reduzir o amor ao mínimo necessário. Então ele busca cumprir sem se envolver, obedecer sem se doar, parecer ser justo sem realmente amar as pessoas. E esse é o coração das pessoas que têm uma fé apenas intelectual. São pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas não têm o menor amor. Vivem como se fosse uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Deus. É uma fé que transforma o mandamento em cálculo, que mede até onde precisa ir, que estabelece limites para se proteger, cria fronteiras. Esse eu ajudo, esse aqui não, esse não está na minha alçada, esse não é comigo. No fim, não é uma fé de entrega ao Senhor, é uma fé que se preserva. E por isso que essa fé se torna perigosa, porque ela continua com aparência de piedade, continua tendo as respostas certas, mas o coração permanece distante do amor que Deus exige.
Que coisa terrível, meus irmãos. Do ponto de vista bíblico, esse texto nos mostra que a exigência da lei, que é amar perfeitamente a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, revela não a nossa força, na verdade revela a nossa incapacidade. E aqui eu já te respondo aquela pergunta: você consegue amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo? Não. Nem você, nem eu, nem o Papa, nem o Augustus Nicodemos, nem Calvino e nem ninguém. Não conseguimos fazer isso. Nenhum de nós ama assim. Não se engane. E é por isso que nós precisamos de Cristo. Porque Cristo cumpriu perfeitamente esse mandamento. Porque Cristo nos amou sem limites. Porque Cristo nos amou até quando éramos inimigos dele. Quando nós estávamos fazendo mal para Cristo, Ele estava indo para a cruz por nós. E é por isso que a nossa justiça não vem de tentar definir até onde eu devo amar, mas da justiça de Cristo que é dada a nós. Então por isso, quando nós estamos unidos a Cristo, nós não precisamos mais viver para nos justificar. Porque nós somos transformados para amar. E não mais com um amor calculado, e sim com a misericórdia que Ele mesmo derramou sobre nós. Por isso, precisamos de Cristo. Mas em segundo lugar, esse texto nos mostra que a fé sem misericórdia se cala, mas a compaixão age. Vamos ler agora dos versos 30 ao 35. Jesus prosseguiu dizendo: como é que Jesus respondeu esse homem, gente? Vamos ver aqui. Lembram da pergunta? Quem é o meu próximo? Aí Jesus vai responder: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Até aqui, esse trecho da palavra do Senhor. Crianças, agora eu quero que vocês desenhem uma mochila com curativos e uma garrafa de água, tá bom? Uma mochila com curativos e uma garrafa de água. O que Jesus faz então, gente? Ele responde à pergunta daquele homem, não com uma definição: quem é o meu próximo? Olha, o seu próximo é esse. Jesus responde esse homem com uma história, para fazer com que aquele homem pensasse sobre o que ele estava fazendo ali. Uma história que corta o coração de qualquer um que a lê com sensibilidade, porque ele leva os ouvintes para uma estrada real, uma estrada que era conhecida por todos ali, que estavam ouvindo a história, que é o caminho entre Jerusalém e Jericó, que era um caminho perigoso e marcado por assaltos e violências. Era uma grande descida de Jerusalém a Jericó, uma descida íngreme e cheia de locais onde os assaltantes podiam se esconder para pegar e surpreender as pessoas. Mas essa não é uma estrada apenas do ponto de vista geográfico, ela é uma estrada espiritual, e é isso que Jesus quer trazer para esse homem, o lado espiritual da coisa, porque aqui Jesus começa a confrontar todo o sistema religioso, que muitas vezes colocava regras acima de pessoas. Jesus está mexendo num vespeiro, ele está indo lá na fonte onde tudo acontecia. Então a necessidade humana aparece urgente ali, naquele homem que foi assaltado.
Aparece de forma gritante. Agora, a pergunta não é mais quem é o meu próximo, mas a pergunta é: o que você faz quando encontra alguém caído diante de você? Jesus muda novamente o foco da pergunta do homem. Então ele apresenta esse homem sem nome, sem roupas, sem identidade. Um homem que foi roubado, foi espancado e foi deixado quase morto. Jesus faz isso não como um pequeno detalhe, mas quando ele retira a identificação que uma roupa, um nome, alguma coisa pode trazer a esse homem, ele impede qualquer discussão. Não vou ajudar um corintiano, né? Ele não faz isso. Jesus deixa a pessoa completamente sem identificação. Não dá para saber se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é justo ou pecador, se ele é amigo ou inimigo. Ele é apenas um ser humano sofrendo. Essa é a imagem do homem pintada ali por Jesus, o que deveria ser suficiente para despertar compaixão, porque um de nós, imagem e semelhança de Deus, assim como você e eu, está ali, no chão, caído, semi-morto, assaltado. O que eu faço com isso agora? Então entram em cena dois homens religiosos, e aqui é para cutucar você, membro da igreja presbiteriana do Taboão, que vai no pequeno grupo, assiste o estudo bíblico, lê a Bíblia todo dia, vem no culto de manhã e à noite. Dois religiosos são colocados aqui. Um sacerdote, o pastorzão, e um levita que estava cantando aqui, ó, ou estribuchando o bucho de algum animal para fazer o sacrifício, né? E o texto é claro, meus irmãos. Eles não passaram sem perceber o homem. Eles olharam, mas mesmo vendo aquele homem, eles escolheram atravessar por outro lado. Eu estou vindo aqui para a igreja, tem um homem caído, o que eu faço? Deixa eu ver se tem carro aqui. Não tem. Eu atravesso a Taboão lá para o outro lado e vou por lá. Mesmo vendo, eles escolheram atravessar para o outro lado. E por quê, meus irmãos? Porque ajudar tinha um custo. Sempre tem um custo ajudar. Ajudar poderia torná-los impuros cerimonialmente. Se aquele homem tivesse morto, eles não iam poder voltar para o templo. Lembrando que eles estavam indo embora do templo. Eles estão indo de Jerusalém para Jericó. Eles não estão indo para Jerusalém. Mas mesmo assim eles não queriam se tornar impuros. Poderia atrapalhar suas funções religiosas, né? Olha, se eu ajudar o cara ali, eu vou chegar atrasado. Não vai dar tempo de falar com os meus amigos. Poderia mexer com a agenda deles. Ah, já trabalhei no templo, estou indo para casa, preciso almoçar. Tenho que trabalhar, ó, um monte de roupa para lavar lá. Amanhã é segunda-feira, sabe como é que é? O bicho pega, não dá para ajudar não. Poderia atrapalhar o seu conforto. Rapaz, eu estou com dinheiro contado para a pizza de hoje à noite. Se eu ajudar, vou ter que comer filé de frango de novo, comer a semana inteira filé de frango. Poderia fazer isso. E é assim, meus irmãos, que a religião que conhece a lei, mas que se mostra incapaz de viver a lei, age. Porque o saber está presente, mas o amor está ausente. Então, aquilo até me incomoda um pouquinho, mas se torna parte da paisagem da minha cidade. É só mais um cara caído. Eu vou atravessar e vou passar direto. Mas aí Jesus introduz um choque na história. Um samaritano. Rapaz, esse samaritano rima com corintiano, hein? Um samaritano. E aí dói já, na hora, no mestre da lei, porque, gente, o judeu odiava o samaritano, não tem como não. Odiava, era uma coisa feia que acontecia entre eles. Era uma briga histórica. E aí Jesus fala, o samaritano, eu já imagino os caras, não, ele não vai falar isso, né? Não, o samaritano vai passar e vai cuspir no cara, vai dar um chute para ver se está morto. Ele é samaritano, não pode. Então para os ouvintes judeus aquilo era inesperado demais e desconfortável também. Samaritanos, inimigos, pessoas desprezadas, evitadas. Tanto é que quando vão xingar Jesus, dizem o que para ele? Você é um samaritano endemoniado. Samaritano era um xingamento. Quase como... Não. Brincadeira, meus amigos corintianos, viu? Pois é, no entanto, meus irmãos, é exatamente esse samaritano
que se torna o centro da ação do Senhor ali. A simples presença do samaritano já quebra as expectativas, mostrando que Deus age onde ninguém espera. É sempre assim que o Senhor faz. Então, ao ver o homem caído, o samaritano não apenas observa, ele é profundamente movido por aquilo. Ele não fica indiferente igual o sacerdote que acabou de pregar e foi para casa passando do outro lado da rua para não olhar para o homem que estava caído lá. O texto diz que ele foi tomado de compaixão. E é interessante porque essa palavra compaixão é usada para descrever o próprio agir de Deus. Está falando de um atributo, de uma qualidade de Deus que foi passada para aquele homem samaritano, que o sacerdote não teve, que o levita não teve, mas o samaritano teve. O que não é algo apenas superficial, é algo que vem de dentro. Compaixão não se forja, meus irmãos. É algo que mexe com o coração, que leva a pessoa à ação, que ela nem pensa. Eu tenho um homem caído, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho escolha, eu preciso ajudar esse homem. E aí o samaritano não calcula os riscos, ele não pensa em merecimento, ele não cria desculpas, ele simplesmente se aproxima como uma obrigação. Mas entenda que agora eu estou falando obrigação no sentido bom. Obrigação porque eu sei, eu preciso ajudar. Então eu nem questiono, eu ajudo. E essa ação é cuidadosa, é uma ação concreta, é uma ação que custa em todos os sentidos. Porque o samaritano trata as feridas com aquilo que ele tem na mão, com as coisas que ele tem ali na viagem que ele está fazendo. Ele coloca o homem no seu próprio animal, abrindo mão do seu conforto, e ele leva esse homem até uma estalagem, um hotel, para ficar mais fácil para a gente. E ele cuida desse homem e ainda paga antecipadamente. E mais, ele assume um compromisso aberto, que não tem limite, dizendo assim, que ele pagará qualquer custo excedente que aquele homem tiver dado ali para o dono do hotel. Ele não conhece o homem, ele não tem obrigação nenhuma com aquele homem, mas ele o trata como alguém da sua própria família. O que não é um gesto momentâneo, é misericórdia que se envolve, que permanece e que paga o preço. Pensem comigo, meus irmãos. Aquele homem estava semi-morto. Vocês já viram aí as pessoas na rua com aquelas feridas abertas? Aquelas gaiolas nas pernas? Já imaginou você pôr a mão naquilo e tratar aquilo? Pegar o que você tem ali e limpar aquelas feridas? Agora imagine que esse homem, o samaritano colocou o homem no animal dele e ele foi andando para o homem ir no animal. Ele foi para um hotel e pagou. Ele já tinha gastado as coisas dele que estavam ali. Ele pagou a estadia do cara e ainda pagou, falou que pagaria se houvesse algum preço a mais. Meus irmãos, o sacerdote não, o levita não, mas esse samaritano aponta para Cristo. Que história maravilhosa. Jesus é o verdadeiro estrangeiro que veio a um mundo que o rejeitou. Esse samaritano aponta para o que Jesus ia fazer. Enquanto a religião muitas vezes passa distante da nossa miséria, Ele, Cristo, se aproxima de nós. Cristo não desvia o olhar. Cristo não calculou os custos que Ele tinha para nos salvar. Ele não estabeleceu limites. Eu vou salvar só aqueles que forem fiéis. Eu vou salvar só aqueles que nunca mais vão deixar de ler a Bíblia. Você já imaginou que Jesus sabia que Ele ia te salvar e você ia continuar sendo um pecador? Que você ia preferir muitas vezes fazer qualquer outra coisa do que estar na presença dEle? Que você às vezes ia viver de aparência? Ele sabia, e mesmo sabendo, Ele escolheu te salvar. Ele entra na nossa dor, Ele cura as nossas feridas, não com óleo e vinho, assim como o samaritano fez, mas com o seu próprio sangue derramado para nos tirar de uma condição que nos faz não ter a possibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que é o pecado. O pecado é o que nos impede disso, e Jesus vem tirar de nós o pecado. Ele vem tirar de nós uma dívida que jamais poderia ser paga por ninguém. E isso é a própria compaixão em ação. E é esse amor que agora nos alcança, que nos transforma e que nos chama a viver da mesma maneira.
Hoje, você que depositou a sua fé em Cristo, ainda não consegue amar a Deus acima de todas as coisas de forma perfeita, mas você já consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Você ainda não consegue amar o próximo como a si mesmo, mas você já consegue amar o próximo de forma verdadeira, se você deposita a sua fé em Jesus. Porque Ele tira dos seus olhos as escamas, Ele te limpa por completo, e Ele te faz entender que é melhor dar do que receber. É mais um dos paradoxos bíblicos, meus irmãos. Mas a terceira verdade que esse texto nos mostra é que a fé verdadeira atravessa limites e se torna misericórdias. Para fechar, vamos ler os versos 36 e 37. Então Jesus perguntou: qual destes lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus fez o homem responder, não teve jeito, né? E ele encerrou essa conversa dessa forma. Ele pega a pergunta do homem, a vira completamente de cabeça para baixo, porque o que o homem queria saber é: quem merece o meu amor? Mas Jesus muda o foco, porque a questão agora não é mais definir quem é digno de receber o meu amor, mas decidir a quem eu estou disposto fazer que seja o meu próximo. O centro deixa de ser o outro e passa a ser o meu coração, e é isso que você é chamado a fazer todos os dias, a parar de olhar para o próximo e olhar para você. O que você tem feito? Quais têm sido as suas atitudes? E ao fazer isso, Jesus também confronta todo esse sistema religioso que girava em torno do templo, das regras, das distinções, porque o reino de Deus não se revela em quem sabe mais, ou em quem se separa mais, em quem faz mais coisas na igreja, mas se revela a quem ama de verdade. E é por isso que Jesus faz essa pergunta final: qual dos três se tornou o próximo daquele homem? E aí há uma mudança. Ele não pergunta quem era o próximo, mas quem agiu como o próximo. E aí a resposta vai exigir algo difícil daquele intérprete da lei, porque para acertar a pergunta que Jesus fez, ele precisava reconhecer que o exemplo veio justamente de quem ele desprezava. Veio daquele cara. Ele responde, mas ele evita até dizer que é o samaritano. Foi aquele que usou de misericórdia. Nem fala do samaritano aqui. É como se as palavras custassem a sair da boca, sabe? Aquela coisa que você é obrigado a falar. Mas mesmo assim ele admite o que ele não pode negar. Foi a misericórdia que fez a diferença nessa situação. E aqui Jesus deixa claro o ponto central. E o ponto central é: a verdadeira espiritualidade não se mede apenas por conhecimento ou por prática religiosa externa. A verdadeira espiritualidade se mede pela presença real da misericórdia no coração das pessoas. E isso, meus irmãos, não dá para ser visto em aparência, mas em essência. Não dá para ser visto no cumprimento de rituais, mas quando nós refletimos o caráter de Deus. A misericórdia se torna um sinal visível de uma fé viva, enquanto a religião sem amor se revela vazia, por mais correta que ela pareça. Então vem a ordem de Jesus de novo, né? Vá e faça o mesmo. Não é um convite, é uma ordem, é um chamado direto à ação. Jesus não permite que aquela conversa termine no campo das ideias. Às vezes a gente gosta de filosofar, né? De ficar no mundo das nuvens. Ou, para quem é mais velho, no fantástico mundo de Bob. Jesus não permite que aquela conversa termine assim. Ele leva tudo para a vida prática. O que você tem que fazer na prática? Então aquele homem que começou com uma pergunta teórica, agora recebe uma missão concreta: vá e ame as pessoas. E essa ordem ecoa tudo o que Jesus já vinha ensinando desde o capítulo 1 de Lucas. A palavra que cai em um coração verdadeiro produz fruto, produz obediência e produz transformação real. Lembra-se da parábola dos talentos, da parábola... Rapaz, como que é o nome da outra parábola lá? Da semente lá? Do semeador, parábola do semeador. Obrigado, Gisaldo.
Tá vendo? Ele sabe certo. Então, meus irmãos, essa parábola funciona como um espelho. Essa parábola expõe não apenas aquele intérprete, mas expõe todas as pessoas que confiam em uma religiosidade sem vida. Confia no fato de ser presbiteriano de berço. Meu pai era presbítero, meu avô era pastor, e eu estou aqui a terceira... Meus irmãos, esqueçam isso. É pessoal, é sempre pessoal, é você e Deus. Muitos conhecem a verdade, mas vivem longe do propósito de Deus. Falam sobre o amor, mas não se movem em direção ao próximo. E é nesse espelho que nós somos chamados a nos enxergar com honestidade, porque no reino de Deus, ser o próximo não tem a ver com distância, não tem a ver com cultura, não tem a ver com afinidade, não é sobre quem está perto de mim, mas sobre quem eu escolho alcançar. Quem eu quero gastar o meu tempo, as minhas energias, os meus recursos. Ser próximo é uma decisão do coração, é uma decisão de quem foi transformado pelo Senhor, é olhar para alguém em necessidade e não passar direto, é atravessar as fronteiras, romper os preconceitos e agir com bondade concreta. É isso que a fé verdadeira faz. Ela não apenas entende, ela se move e se torna misericórdia viva. Esse ano você tem um desafio, é um ano de eleições, e pouco me importa em quem você vota, pouco me importa o que você acha da direita e da esquerda, mas muito me importa como você trata as pessoas que pensam diferente de você. Vote, mas não se devote. Tenha compaixão. Olhe para as pessoas como Jesus olhava. Jesus não olhava e falava, esse aqui publicano, não. Esse zelote, não, nem a pau. Traz um fariseu aí para mim. Jesus não faria isso, não fazia isso. E nós não somos chamados a fazer isso também, meus irmãos. Crianças, agora vocês já desenharam, eu quero que vocês olhem para mim, porque essa história vai ensinar vocês, crianças, a serem amigos de Deus no caminho da vida de vocês. E eu vou dar um exemplo concreto para vocês, assim como Jesus deu. Sabe quando vocês estão na escola e vocês veem aquele amigo sozinho, alguém triste, alguém que caiu, que está machucado, que ninguém chega perto, que ninguém quer estar próximo? Pois é, Jesus vai te ensinar, criança, a não fazer de conta que não viu o seu amigo que está chorando, o seu amigo que precisa de ajuda, o seu amigo que precisa de alguém perto dele. Jesus quer que você tenha um coração disposto a ajudar os seus amigos. E olha, você vai ter muitas oportunidades para isso ao longo da sua vida, mesmo que isso atrapalhe aquilo que você quer fazer, criança. Você é chamada a ser como Jesus. Às vezes, criança, você precisa apenas chegar perto, conversar um pouco, sentar do lado daquele que está sozinho, e não fazer grupinho e deixar uma criança esquecida. E sabe por quê? Porque Jesus fez isso com você, fez isso com seu pai, com a sua mãe, se eles conhecem o Senhor Jesus. Quando nós estávamos machucados pelo pecado, Jesus não passou direto, Jesus se aproximou, Jesus cuidou de nós, e Jesus nos trouxe para a vida com Ele, com amor. Por isso você, criança, é chamado a fazer o mesmo com as crianças que você conhece, principalmente com aquelas que estão sozinhas, que estão excluídas, que estão tristes. Não deixe isso passar, criança. Agora, todos nós somos chamados a viver assim. Isso não para conquistar a salvação, não para herdar a vida eterna, o que eu farei para herdar a vida eterna, não, mas porque você foi salvo por Jesus, e isso deve transformar a sua vida prática, a sua segunda-feira, e não apenas aquilo que você faz aqui na igreja, porque Cristo não nos tratou como nós merecíamos, mas Ele nos deu graça em abundância, de uma forma que nós não conseguimos nem mensurar. É tanto que Cristo te deu, que você nem sabe dizer ao todo quanto foi. E quando esse amor de Cristo realmente te alcança, Ele começa a mudar a forma como você vive.
E aí a obediência deixa de ser um peso e se torna gratidão. Você para de olhar para a vida cristã como um conjunto de regras que você tem a seguir. Não posso falar palavrão, mas eu posso cantar louvor. Não posso ouvir música do mundo, mas eu posso não sei o quê. Não posso. Aí você quer fazer aquilo, mas você só não faz porque você não pode. Isso é uma perda de tempo sem fim. Você é chamado a amar Jesus a um ponto de que as coisas do mundo deixam de ter importância, deixam de ser chamativas para você, porque agora você quer estar com Cristo, e isso é mais importante, isso chama mais a sua atenção, e isso é o que faz os seus olhos brilhar. Então, se você vive a vida cristã como um grande sacrifício, tenho que ir para a igreja porque hoje é domingo, tenho que ler a Bíblia porque eu não li a Bíblia hoje ainda, tenho que orar, tem alguma coisa errada, porque estar ao lado do Todo-Poderoso deve ser um prazer inenarrável, e não uma obrigação. Isso deve tornar a nossa fé leve, não porque é fácil, porque não é, tá? Mas porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem está em Cristo é nova criatura, tudo se faz novo no Senhor. As misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, e são a causa de nós não sermos consumidos. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus. E quantos mais textos que nós poderíamos citar aqui, mostrando como o Senhor cuida de nós, como Ele nos pega no colo e nos leva até o final da nossa vida. Como é que isso pode ser pesado, meu irmão? Talvez é só o nosso olhar que esteja no lugar errado. Por isso, olhe para Jesus, para que você não viva um cristianismo de aparência. Por isso nós concluímos da seguinte forma: primeiramente, rejeite uma fé apenas teórica e viva a verdade na prática. A vida cristã não pode ser vivida em um vácuo de definições. Uma vida teórica, uma vida etérea. A lei de Deus não foi dada para nos colocar em um pedestal, mas para nos levar à humildade, à dependência da graça de Deus. E por isso, quando perguntamos quem é o meu próximo, muitas vezes estamos tentando limitar a nossa responsabilidade e proteger o nosso próprio conforto. Nós estamos no século do conforto. É muito bom o sofá bom, a televisão grande, o Netflix, o escurinho de casa, o ar-condicionado, o controle remoto. A gente só vai ficando cada vez mais parado e sendo servido pelas coisas do mundo. Só que na verdade, a gente está se tornando escravo disso. Porque sem isso a nossa vida começa a perder o sentido. Só que o que Jesus faz é nos chamar a não apenas nos identificar com o próximo, mas a nos tornarmos próximos daqueles que sofrem, independentemente de quem seja. Em segundo lugar, examine suas prioridades espirituais com sinceridade. Porque o sacerdote e o levita tinham obrigações religiosas, mas eles deixaram que essas obrigações falassem mais alto do que a misericórdia, e nós corremos esse mesmo risco. Nós podemos nos ocupar tanto com atividades da igreja, com agendas, com compromissos, que isso faz com que nós deixemos de lado aquilo que é central, que é o amor prático. E o texto nos dá esse alerta com muita clareza, porque a fé verdadeira não se limita ao domingo, ela transborda na segunda-feira, ela transborda no nosso tempo, nos nossos recursos, nas nossas decisões. Ela nos faz instrumentos do cuidado do Senhor, da restauração e da compaixão. E por fim, meus irmãos, viva com os olhos abertos para agir com misericórdia, porque a salvação, se ela te alcançou, ela muda também a forma como você enxerga as pessoas, como você enxerga o mundo. Muitas vezes, aqueles que são desprezados, são exatamente os que Deus usa para revelar o seu reino. Nós precisamos estar atentos aos Lázaros. Lembra da parábola do rico e o Lázaro? Nós precisamos estar atentos aos Lázaros que estão ao nosso redor, aos feridos que estão no caminho da nossa rotina. E mais do que ver, nós somos chamados a agir. Cristo foi generoso com você, e Ele foi generoso de forma radical, e por isso você é chamado a refletir esse mesmo amor. Movido pela gratidão,
você é enviado a viver assim todos os dias, ir e fazer o mesmo, glorificando a Deus com uma vida de misericórdia viva e ativa.